Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Diácono Júnior, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no ensinamento que acabamos de ouvir no Santo Evangelho, Jesus deixa bem claro que uma lâmpada, ela deve ser colocada num lugar que verdadeiramente ela possa prestar a sua função, prestar o seu serviço de iluminar. Assim também devem ser as nossas boas obras. Como discípulos e discípulas de Cristo Jesus, templos vivos do Espírito Santo, nós produzimos no nosso dia a dia boas obras. E elas precisam ser colocadas em evidência, não para recebermos elogios, não para recebermos gratificações, não, mas para glorificar a Deus nosso Pai. Porque se somos capazes de boas obras, é porque Deus nos concedeu essa graça. E na medida em que realizamos boas obras, devemos também nós louvar a Deus, bendizê-lo, dizer do fundo do nosso coração: obrigado, Senhor, fui capaz de realizar essa boa obra, fui capaz de realizar esse gesto de misericórdia, de justiça, de solidariedade, porque vós me concedestes essa graça, porque o vosso Espírito me concedeu esta condição de realizar boas obras. E elas devem ser evidenciadas, irmãos e irmãs, as nossas boas obras, justamente porque elas contribuem com a obra redentora de Cristo. Todo gesto de bondade, justiça, amor, perdão, misericórdia, toda atitude nossa de testemunhar a palavra de Deus, tudo isso contribui com a realização da obra redentora de Cristo. Cristo nos salvou pelo mistério de sua Páscoa de morte e ressurreição. Ele nos concedeu a salvação eterna. Ele nos capacitou com o seu Espírito para realizarmos as boas obras que glorifiquem a Deus, mas também o Senhor Jesus se utiliza das nossas boas obras para fazer com que a sua graça redentora alcance o coração de tantas e tantas pessoas, para que a sua graça redentora possa fazer com que a salvação de Cristo chegue até os confins da terra. Por isso, nós devemos sim escolher sempre o bem, escolher sempre a verdade, escolher sempre o amor. No nosso discernimento do que fazer em determinadas situações da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar,
no ambiente do nosso trabalho, da nossa convivência em sociedade, devemos sempre escolher o bem, a verdade, o amor, e assim nós estaremos contribuindo para que o reino de Deus, o reino salvífico de Cristo, se expanda cada vez mais, porque esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Esta é a vontade de Deus, que a salvação chegue aos confins da terra. E, portanto, cada um de nós tem esse chamado, tem essa missão da própria graça, da própria vocação batismal, de espalhar pelo mundo afora, de expandir pelo mundo afora o reino salvífico de Cristo. Porque Deus quer salvar a todos, Deus quer e conta conosco, e conta comigo e conta com você, conta com todos os discípulos e discípulas de Jesus espalhados pelo mundo afora. É interessante percebermos nesta primeira leitura esse trecho bem do início do livro de Esdras. Juntamente com este livro de Esdras, nós temos o livro de Neemias, esses dois livros do Antigo Testamento, que retratam o momento histórico do povo de Israel, o momento conhecido como pós-exílio, o pós-exílio da Babilônia. O momento em que o povo de Israel começa a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então o templo de Jerusalém começa a ser reconstruído, a identidade, portanto, religiosa do povo de Israel como povo de Deus começa a ser reconstruída. Então esse período, ele é refletido, ele é narrado nos livros de Esdras e Neemias. Mas é interessante percebermos que esse processo da reconstrução da identidade religiosa do povo de Israel, ele é startado, ele é iniciado através do rei da Pérsia, Ciro, que era um rei pagão. Não era um homem do povo de Deus, não era um homem do povo de Israel, era um rei pagão. Mas o Espírito do Senhor, diz aqui a primeira leitura, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito. E aí ele publica que o Senhor Deus quer de fato que o povo de Israel retome a sua identidade de povo do Senhor, reconstrua o templo de Jerusalém. E ele faz inclusive um pedido para que a arrecadação de bens materiais acontecesse de modo que o templo fosse reconstruído. Um rei pagão. Nós temos que sempre acreditar, produzindo as boas obras de Deus, nós temos que sempre acreditar que o Espírito do Senhor sopra onde quer, como quer, operando as maravilhas de Deus também no coração de pessoas que nós nem imaginamos, pessoas que talvez nem frequentem a igreja. O Espírito sopra, utilizando-se também dessas pessoas, para que elas pratiquem as boas obras de Deus, em função da salvação da humanidade. Eu não sei se vocês se recordam, irmãos e irmãs, mas ontem, no 25º domingo do tempo comum, nós tivemos, na segunda leitura, um trecho da primeira carta de São Paulo a Timóteo, onde o apóstolo fala para Timóteo a necessidade de rezarmos pelas autoridades. Se lembram dessa leitura de ontem? A necessidade de nós rezarmos pelas autoridades.
E não importa quem seja a autoridade, uma vez constituída, seja a autoridade eclesiástica, a autoridade comunitária, a autoridade política, não importa. Nós devemos rezar, porque diz São Paulo, para que eles possam de alguma forma contribuir com a obra redentora de Cristo. O nosso mundo está assistindo guerras que estão se estendendo há anos, com várias pessoas sendo mortas, crianças, por exemplo, lá em Israel, ali na faixa de Gaza, tem crianças que já não vão à escola há 3 anos. Imaginem a lacuna educacional dessas crianças. Imaginem. E nós aqui não estamos enfrentando problema nenhum, mas não podemos ficar indiferentes a essa realidade. Mesmo, não importa de quem seja a culpa dessa guerra. O que importa é que nós oremos, que nós dobremos os nossos joelhos pedindo a nosso Senhor que toque no coração das autoridades políticas internacionais, para que realmente todos, independentemente do seu credo, possam se abrir à ação do Espírito de Deus, que sopra onde quer, que sopra como quer, para que eles possam, de alguma forma, contribuir com a obra redentora de Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, aproveitemos a graça desta celebração, na comunhão eucarística com nosso Senhor, que o Senhor renove em nossos corações a ação do Espírito Santo, de modo que possamos produzir as boas obras de Deus, mas que também elevemos a Deus nossas preces por todas as autoridades da igreja, no mundo político, da sociedade, mundo internacional, para que realmente, assim como Ciro, o rei da Pérsia, possam também se deixar mover pelo Espírito Santo, de modo a contribuir com a expansão do reino de Deus, de modo a contribuir com a realização da obra redentora de Cristo no mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.